Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nos canais Vertec Falando da Maçã. Porque galera, eu tive a oportunidade de testar o iOS 27 no iPhone 12 por 5 dias, tá? Deu para dar uma boa brincada, então deixo mais uma vez o agradecimento aqui pro grande amigo Anderson da Smart Shop por ter cedido o aparelho aqui para que eu pudesse ter essas impressões iniciais desse software da Apple que, apesar de muita gente estar falando que nada mudou, eu já sou obrigado a respeitosamente discordar. Porque se por um lado você não teve aquela WWDC cheia de novidades, muita coisa por baixo do capô que torna a utilização do iPhone muito melhor no dia a dia, isso vale muito a pena. Muito melhor do que um software novo cheio de recursos e de instabilidade, é muito melhor você saber que os recursos que você tem vão funcionar ainda melhor, fazendo com que o sistema fique muito mais polido, muito mais responsivo e até mesmo num iPhone 12 que não vou mentir, eu peguei ele formatado para o 26.5, já instalei a beta e mesmo com todo aquele processo de segundo plano de indexação, tudo certinho, o iPhone se comportou extremamente bem. Devo dizer que eu creio que dos últimos sistemas que a Apple lançou, esse, numa beta 1, foi disparado a versão mais estável que a Apple já lançou. E galera, o que que acontece? Para quem acompanha aqui os canais, sabem que eu estou utilizando o iPhone SE 2020 como meu dispositivo pessoal, certo? E esse iPhone, quando eu instalei o iOS 26.5, ele deu uma melhorada e logo ele começou a apresentar uns sinais de travamento que eu achei que não era normal do jeito que estava acontecendo. E aí, galera, eu, como tive que fazer o downgrade do iPhone 12 para devolver o dispositivo, né, para o iOS 26.5, eu falei: quer saber de uma coisa? Vamos pegar e vamos restaurar e vamos zerar mesmo o dispositivo para ver se de repente o funcionamento. Não falo nem questão de bateria, bateria aqui nem quando era 100% era boa, né? Então não vai ser agora que vai ficar legal. Então vamos dar uma mexidinha nele e aparentemente hoje faz um dia e algumas horas que eu formatei, né, que eu restaurei, que eu limpei ele mesmo, não foi tipo redefinir ajustes, não. Eu peguei, eu baixei o iOS 26.5, entrei no iTunes, coloquei para restaurar, mas escolhi a, o arquivo, né, IPSW, para fazer essa zerada, né, no dispositivo. E aparentemente, galera, novamente em letras bem garrafais, o sistema parece estar mais responsivo. O que que acontece? Eu já vou voltar a falar do iOS 27, tá? Só tô abrindo um gancho aqui. Mudei algumas coisinhas aqui no jeitinho que eu tô deixando os aplicativos, tá? E aparentemente o iPhone ele está respondendo de forma um pouquinho melhor. E eu pensei na hora, falei, poxa, se, né, tá tão estável, tão bonitinho, eu vou colocar o iOS 27 aqui no iPhone SE. Porém, galera, eu vou esperar só mais um pouco por causa dos aplicativos de banco que eu não tive a oportunidade de testar no iPhone 12. E eu vou esperar a beta pública. A beta pública sai no mês que vem, possivelmente na primeira semana, que deve sair junto ou da beta 2 ou da beta 3 de desenvolvedores. Até lá, vai ter muito mais tempo para o sistema estar mais maduro e, consequentemente, rodar de forma bem mais responsiva. Só para vocês terem uma ideia, a Apple tinha divulgado alguns slides falando sobre ganhos em performance, por exemplo, 30% mais ágil para abrir apps do sistema,
até 80% mais rápido para fazer envios via AirDrop, e eu já cheguei a ver alguns vídeos que confirmam que realmente a estabilidade, a velocidade do iPhone melhorou bastante, e óbvio que tem recursos como, né, a nova Apple Intelligence e a Siri AI, que infelizmente eu não tive a oportunidade de testar, mas não vai mudar tanta coisa agora, porque tá em beta, tá disponível somente em inglês, então para a maioria da galera isso não vai fazer diferença, mas o fato é que os vídeos que eu vi, o sistema sim, está muito melhor, né, falando no caso o sistema do Apple Intelligence e a Siri AI tá muito show. E galera, só para esclarecer, todo esse modelo de inteligência artificial que está acontecendo no iOS 27 para o Apple Intelligence e para a Siri AI não é o Gemini, é um modelo da própria Apple e que o Gemini ele ajudou a treinar. Então, a Apple não está utilizando o modelo. O Gemini foi utilizado para fazer todo o treinamento, mas o modelo em si de IA é toda da Apple, né? Então, muito show de bola saber que numa beta 1 está se comportando tão bem, e a ideia é que até o lançamento público do iOS 27, que supostamente vai ocorrer até a terceira semana de setembro, o software vai estar muito mais responsivo, as respostas virão mais rápidas das suas requisições para o Apple Intelligence ou para a Siri AI, porque quando você faz aquelas brincadeiras de colocar a mão no rosto e pedir para remover, o resultado está sendo muito bom. Porém, se você comparar com o Google Pixel, com o Samsung Galaxy ou com outros tops chineses, o Apple Intelligence está bem mais lento, tá? Porém, está entregando um resultado legal, mas lembrando que estamos falando de uma beta 1, e eu creio que pelo menos até o lançamento da versão final, a gente vai ter mais umas 9 betas, tá? Vamos totalizar acho que umas 10 betas, mais a RC, para ver se depois a RC realmente será a versão final ou não. Mas galera, voltando para o iPhone 12, tudo funcionou muito bem. Tem um vídeo aqui do canal que a edição ficou extremamente ruim, que foi incompatibilidade do CapCut. E o CapCut foi atualizado no dia seguinte e resolveu o problema que a tela estava toda assim. Porque quando eu assistia o vídeo gravado direto da câmera do iPhone 12, ele não fazia isso. Quando eu assistia a versão editada no CapCut, ele apresentava o problema. E depois, quando eu fiz um outro vídeo no dia seguinte, editei lá de novo, assisti, e aí ele simplesmente não apresentou mais esse problema. Então, eu acho que os maiores developers, eles vão fazer com que os seus softwares, se a maioria já não resolveu o problema de incompatibilidade, eu creio que até o lançamento da Beta 2, todos os maiores aplicativos, eles já estarão bem otimizados para o iOS 27. E novamente, o iPhone ficando mais responsivo, mais legal de usar, poxa, isso dá aquela alegria, e eu estou muito ansioso para ver como que vai se comportar aqui no SE de segunda geração. Lembrando que hoje a Apple está com 4 sistemas no ar. Para qualquer iPhone abaixo da linha 17, nós temos o iOS 26.5. Para toda a linha 17 e o iPhone Air, tem o 26.5.1. Em beta, nós temos também o 26.6, tá? E, obviamente, agora o 27. É claro que o 26.6, muita gente não vai dar a devida atenção. Talvez quem não esteja rodando beta, assim que o 26.6 estiver disponível, creio que até o fim desse mês, aí a galera vai atualizar para ter um sistema ainda mais polido para quem está no iOS 26. Porém, o foco total da Apple agora é o iOS 27, e é claro que na lista de compatibilidade, todos os iPhones que rodam o iOS 26 irão rodar o iOS 27. Então, um motivo a mais
para você fazer com que seu iPhone SE 2020, seu iPhone SE 2022, seu iPhone 11, toda a linha iPhone 12 vá rodar melhor. E isso é uma coisa muito legal para quem não tem condições de trocar de iPhone, mas que estava sentindo que principalmente na linha 11 e no SE 2020, o iOS 26, ele deu uma bela pioradinha na performance. Eu falei, agora aparentemente ele deu uma melhorada, tá? Agora durante a semana que eu quero ver como que vai ser, mas estou um pouco mais animado de pelo menos prolongar mais um tempinho a vida útil desse iPhone, porque, galera, eu pretendo muito em breve, né? Todo mundo que acompanha sabe que eu quero pegar um 17E e tô bem ansioso, mas agora não dá. Então, você saber que você tem mais um tempinho para passar com esse aparelho, que esse aparelho vai te atender um pouquinho melhor, isso aqui é muito show de bola. Então, pessoal, novamente, se você tem um dispositivo secundário, porque eu falo, às vezes você usa o iPhone para trabalho e você só tem ele, complicado. Por mais que nos pouquíssimos aplicativos que eu testei, porque não era um iPhone meu, né, não coloquei meu chip nele para testar nada, mas tudo respondendo muito bem. Mas cada iPhone é cada iPhone, cada uso é cada uso. De repente tem um aplicativo específico que você usa que pode não estar otimizado para o iOS 27 que vai atrapalhar todo o seu fluxo de trabalho, então não recomendo fazer. Agora, tem um iPhone velhinho, aquele que está na gaveta aí e que é compatível, instala sem medo. Num secundário, instala sem medo. Porque, novamente, a beta pública vem para cá. Porque daí nós já vamos ter passado ou dois ou três versões do beta de desenvolvedor. Aí isso já dá uma certa segurança. Mas você que tem um secundário, manda bala, que eu tenho certeza que você vai curtir muito. E se possível, utilize esse iPhone antiguinho aí por uma semana com o 26.5 e depois instala o 27 e roda um tempinho, porque eu tenho certeza que vocês vão ver a diferença, tá? Então, novamente, parabéns para a Apple pela iniciativa de não entupir o sistema de coisas, de perfumarias e deixar o sistema entre altos e baixos, como foi o caso do iOS 26. Então, o iOS 27 está prometendo muito e eu acho que todos os sistemas 27 estão prometendo muito e os seus gadgets aí, os seus iDevices vão rodar bem melhor e eu mal posso esperar pelo lançamento público para que, se você não quer arriscar o beta, para você receber essa versão e curtir um tempinho a mais com o seu iPhone antiguinho. Fechou, meus queridos? Então tá aí. Um não tão breve relato da minha utilização, da minha expectativa e também de ver outros vídeos da galera da gringa que está testando principalmente essa parte do Apple Intelligence e da Siri AI. Fechou? Então é isso. Se vocês chegaram até essa parte do vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem aquele like que ajuda demais. Se inscrevam, tanto nos canais Vertec quanto no Falando da Maçã, porque isso também faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E, obviamente, hypa, compartilhe o vídeo, porque também mais pessoas vão assistir esse conteúdo que de repente pode ser interessante para elas, beleza? E se quiser contribuir ainda mais com o crescimento aqui do canal Vertec, você pode deixar um valeu demais nesse vídeo ou simplesmente se tornar membro. Temos 3 planos e eu tenho certeza que um deles cabe no seu bolso. Beleza, galerinha? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui.